Queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós queremos louvar a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá de publicarmos mais um vídeo de escola bíblica complementar. Um vídeo comprometido com a palavra de Deus, um vídeo com o propósito de complementarizar a nossa riquíssima lição publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Quero aqui inicialmente agradecer aos muitos irmãos que têm se inscrito neste canal, agradecer a você que semanalmente tem assistido esses vídeos, tem compartilhado, tem feito o seu comentário, que para mim tem sido muito construtivo, muito abençoador. Muito obrigado, Deus continue te abençoando e que este desejo sincero, honesto de você aprender mais e mais a palavra de Deus e ter a humildade de ouvir outras pessoas com outras perspectivas, outros pontos de vista, que esse desejo profundo do seu coração continue vivo, porque a ordem é meditarmos na palavra de Deus de dia e de noite, conhecermos e prosseguirmos em conhecer ao Senhor. Meus amados irmãos, nós estamos aí numa sequência de lição ou de lições que tem tratado sobre as parábolas de Jesus. E hoje nós vamos estudar a lição número 7 para 18 de novembro de 2018, cujo título é Perdoamos porque somos perdoados. Um tema interessantíssimo, O perdão não é algo tão fácil, Perdão é algo profundamente espiritual, e muitas pessoas têm lidado com muita dificuldade com o perdão. Mas nós não podemos imaginar uma comunidade religiosa, não podemos imaginar uma igreja onde não exista perdão. Foi um dos temas interessantíssimos que Jesus abordou. Queridos, o nosso texto áureo nos diz assim, se encontra em Mateus 18:35. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. A verdade prática da nossa lição diz assim: assim como Deus nos perdoa graciosamente, precisamos perdoar aqueles que nos ofendem. E a nossa leitura, está em Mateus 18, 21 a 35, que conta a parábola do credor incompassivo. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti?
e indignado seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Muito bem, queridos. Eu costumo dizer que um procedimento muito necessário quando nós lemos um texto é nós entendermos o contexto. Eu gosto muito desta palavra, contexto, que é o que está antes desse texto e o que está depois desse texto. Então, eu queria dar uma olhada na Bíblia, Mateus capítulo 18, para nós vermos o que Jesus vinha tratando e por que ele conta então esta parábola. Porque Jesus nunca fez nada que não tivesse um propósito especial. Se Jesus curava um paralítico, aquilo tinha um propósito. Se Jesus saía de uma cidade para outra, aquilo tinha um propósito. Se Jesus contava uma parábola, uma história da qual deveria se tirar uma lição moral ou espiritual, também tinha um propósito. E aqui Jesus conta uma parábola, mas por que Jesus conta esta parábola? Quando eu venho para o capítulo 18 de Mateus, eu encontro, primeiro, os discípulos que vinham discutindo no caminho quem era maior. Uma discussão desnecessária, porque no reino de Deus não tem esse negócio de maior ou menor, todos são iguais perante Deus. Então, eles vinham discutindo quem era o maior. Jesus então pega uma criança e coloca no meio deles e diz que quem não se tornasse humilde como aquela criança, não poderia então entrar no reino dos céus. E qualquer que em meu nome, e qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Vamos olhando o contexto. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha, uma pedra, e se submergisse na profundeza do mar. Ok. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mistério que vem os escândalos, mas ai daquele homem porque vem o escândalo. Jesus está falando de escândalos, Jesus está falando que qualquer que prejudicar um dos pequeninos por causa deste escândalo vai pagar um preço alto, não é? E aí Jesus disse, se o teu olho te escandalizar, arranca-o, atira-o para longe. Melhor te entrar na vida com um só olho do que tendo dois seres lançados no fogo do inferno. Ou seja, não prejudique os outros, tenha cuidado também para não prejudicar a si mesmo. Vede, não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Ok. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Aqui Jesus apresenta a sua proposta principal, que foi buscar o perdido. Nós estamos vendo defeitos aqui para trás, pessoas que escandalizam os pequeninos, pessoas que desprezam os pequeninos, pessoas que querem ser grandes, não é? E Jesus diz, bom, não fique preocupados, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aí Jesus disse, se um homem tivesse 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca das que se desgarrou? Se porventura acha, em verdade vos digo, que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não desgarraram. Jesus fala do valor das pessoas. Uma pessoa vale mais que o mundo inteiro. Aí Jesus entra em um assunto muito interessante, que é a questão do pecado de um irmão. Jesus diz, ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só, e se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, leva contigo uma ou duas pessoas, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Até aqui tudo claro. E se esta pessoa não escutar, diga-o à igreja,
E se também não escutar, a igreja considera-o como um gentio e um publicano. Muito bem. Aí Pedro, aí vem o motivo. Depois de todo esse discurso, de todo esse ambiente, vem Pedro e diz assim: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Segundo a tradição, o costume lá, você poderia perdoar até 3 vezes, né? Mas ele aqui até dá uma exagerada, até 7, Senhor. Aí Jesus lhe diz: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Jesus não está falando aqui de 490, não é? 490 vezes, coisa desse tipo, não. Jesus aqui ele usa uma expressão para dizer quantas vezes for necessário, né? E aí Jesus conta então esta parábola de um rei que resolveu fazer contas com os seus servos. E aí vem um servo que lhe deve uma quantia exorbitante, uma quantia impagável, não é? E como ele não tinha como pagar, o rei disse assim: então pegue sua mulher e seus filhos, vamos vender, e aí fica pela dívida. E aquele servo se prostrou, se humilhou perante aquele senhor, não é? E disse: Senhor, seja generoso comigo e eu tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Só que aquele que foi perdoado tinha outro que devia a ele. E aí o outro que devia a ele também pediu clemência pela sua vida, né? Pela sua dívida, né? Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe dizendo também, né? Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão. E aí os outros observaram que aquilo não foi justo. Ora, se ele foi perdoado, por que agora não perdoava o seu conservo? E foram denunciar ao rei. E o rei manda chamar aquele cidadão e chama ele, né, de servo malvado, porque eu perdoei toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Aí Jesus encerra dizendo: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Queridos, um tema importantíssimo, o tema do perdão. Porque muitas pessoas hoje estão doentes, não é, dentro da comunidade religiosa, dentro da igreja, por causa de perdão. Não é? Eles acumularam um rancor, uma mágoa, e isso se transformou em doença, porque quem tem um coração cheio de mágoa não se alimenta bem. Quem tem um coração cheio de rancor não dorme bem. Quem tem um coração carregado de rancor, de mágoa, de ira, não se relaciona bem. E se você não dorme bem, não come bem, não se relaciona bem, você vai adoecer. Então, muitas doenças que têm se originado, às vezes cefaleia, né, dores de cabeça que não passa, gastrite, doenças do coração, pressão alta. Veja só, alguém diz que quem tem muitos amigos tem menos problema de pressão. Quem tem muitos amigos tem menos problema de coração. Então veja só, então, quem tem um coração irado, cheio de rancor e que não perdoa, fatalmente, irmãos, irá adoecer. Às vezes adquire um câncer, às vezes adquire, como eu falei, uma dor de cabeça que não passa, às vezes adquire uma gastrite, às vezes é tomado por uma insônia, não consegue dormir à noite, né? E às vezes a raiz de tudo isso é um rancor plantado no coração, a falta de perdão. Então Jesus conta esta parábola, irmãos, que nos esclarece muita coisa boa que eu quero compartilhar com os irmãos. Então, uma coisa que eu observo nesse texto é que a quem eu perdoo sempre terá do que perdoar também. Uma coisa interessante, não é? Porque às vezes eu perdoo os outros, né?
e a quem eu perdoo, esta pessoa também tem outras que ela precisa perdoar. Porque, irmãos, é impossível que nos relacionamentos humanos não hajam arranhões. Eu acho até uma tremenda covardia, e quero enfatizar isso aqui, uma tremenda covardia, quando o irmão fica ofendido com alguma coisa e não lhe procura. Às vezes você disse uma brincadeira, às vezes você falou uma palavra e você não estava entendendo o contexto em que essa pessoa estava vivendo e ela pensa que você já sabia do caso e você falou para ofender. E a pessoa se retrai, não fala mais com você, se desvia de você e você está inocente. Não é? Quer dizer, você não tem nem condição de se redimir, de pedir perdão, porque a pessoa não diz que ficou ofendido. Então, irmão, você ficou ofendido com alguém, procure essa pessoa. Procure a pessoa e diga, irmão, olha, aquilo que você falou eu não gostei, não é? Aquela brincadeira que você tirou comigo eu não gostei. E aí a pessoa, às vezes, vai mostrar até um outro lado. Não, meu irmão, eu não estava falando com você. Você pensou que era com você, mas não era com você. Não, quando eu disse isso, eu estava pensando, e isso pode esclarecer, irmão, e não comprometer, não é, velhas amizades, né? Às vezes amizades consolidadas de anos, que se perdem por causa de uma besteirazinha, por causa de alguma coisa. Então, a quem eu perdoo, sempre terá do que perdoar a outros e também me perdoar, não é? Porque eu ofendo alguém, mas alguém também me ofende, não é? Então, veja só, eu, quando peco, ofendo a Deus, aí eu peço perdão a Deus, não é? Aí daqui a pouco você me ofende e eu tenho que também lhe perdoar, assim como Deus me perdoou. Então, isso é fato. A quem perdoo, sempre terá também do que perdoar a outros e me perdoar também. Então, eu perdoo você e você tem outros para perdoar. Deus me perdoa, eu perdoo você, você tem outros para perdoar e às vezes tem que me perdoar também. Porque muitas vezes, numa divergência, irmão, tem culpa eu e tem culpa o outro. Não é? É muito difícil haver perdão quando alguém se acha 100% dono da razão. Ora, nunca está errado, né? Nós vemos muito isso nas questões de divórcio, né? Divórcio, parece que só o outro está errado, só o outro pecou, só o outro, né? Mas, geralmente, né, nessas questões, geralmente, os dois têm culpa. Então, eu peço perdão e você também tem que pedir perdão que você tem alguma coisa para que eu perdoe. Isso é muito interessante. Ok. Vamos ver um outro ponto muito interessante. O perdão tem valor infinito e deve ser usado infinitamente. Irmãos, qual o valor do perdão? É incalculável. Não pense que a gente tem como matematicamente calcular, dimensionar, aquilatar o valor do perdão. Ele tem um valor infinito, porque perdão nasceu no coração de Deus e deve ser usado infinitamente. Quantas vezes devo perdoar uma pessoa? Não tem limites, não é? Não estou dizendo alguém que fica brincando de pedir perdão. Agora, você pode ter uma pessoa que falha constantemente. A gente que é casado, não é? E que às vezes comete os mesmos erros dentro de casa, às vezes comete os mesmos erros dentro de casa. Se o cônjuge não tiver paciência, principalmente por aqueles defeitos que você nunca vai mudar, não é? Se não tiver paciência para te perdoar, para relevar, esse casamento não vai durar muito tempo. E nem os nossos relacionamentos dentro da comunidade. Imagine que você canta em um departamento, canta em um coral, canta em uma orquestra, às vezes um departamento com 100 pessoas. Irmãos, um monte de cabeça, cada cabeça um mundo, cada cabeça um mundo e um mundo de problemas, né? Às vezes o irmão é gente boa, mas chegou irritado, pisou no meu pé, disse o que eu não queria, criticou a música que eu cantei, criticou a música que o regente colocou,
e o regente chega também com raiva, e aí despeja em cima do coral todo, em cima da banda toda, em cima da orquestra. E como nós vamos viver se nós não tivermos esta capacidade de pedirmos perdão infinitamente? Haja visto que nós pedimos perdão a Deus todos os dias. Agora é 40 anos. 40 anos tem quantos dias? Eu não fiz o cálculo aqui, mas eu sou crente há 40 anos. Imagine todo dia pedindo perdão. E todo dia tem pelo que pedir perdão. Então, irmão, eu quero receber este perdão de Deus e muitas vezes não quero perdoar. Então, o perdão, anote aí, tem valor infinito e deve ser usado infinitamente. Terceiro lugar, nós vamos ver aqui, embutido nesse texto, que só perdoa quem é dotado de compaixão e misericórdia. Uma pessoa que não é misericordiosa, uma pessoa que não tem compaixão, ela não tem condição de perdoar. Eu tenho falado muito isso às vezes nos ensinos na igreja. Eu digo, olha, irmãos, questões espirituais só são combatidas com armas espirituais. Qual é o grande equívoco do nosso século XXI? As pessoas estão querendo fazer uma obra espiritual na força do braço. Estão querendo fazer uma obra que é espiritual, não é, na força física, não é, dentro de uma lógica muitas vezes humana, e isto não funciona. Não é? Perdão, amor e outras coisas aí, irmãos, são profundamente espirituais. Como eu vou perdoar se dentro de mim não existe isto que eu acho espiritual, a compaixão, não é? A compaixão e a misericórdia. Veja que quando aquele servo que devia muito, ele começou a pedir perdão, olha como vai dizer aqui. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, o rei, né? Dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, não é uma compaixão de lábios, não é uma compaixão de fachada, é uma compaixão íntima. Nós vemos muito essa expressão acontecendo com Jesus. E Jesus, movido de íntima compaixão, a Jesus favorecia aquele pobre necessitado. Então, todos querem ser perdoados, mas poucos querem perdoar. Se não queres perdoar, não peça também perdão e fica tudo ok. Não é? Se eu não quero perdoar a pessoa ou perdoar ninguém, é só também não pedir perdão a Deus. Fica tudo 0 a 0, não é? Sem problema. Não é? Você é quem vai ser o prejudicado. Né? Mas, para perdoar, você tem que estar dotado de compaixão e misericórdia. Outro ponto interessante é que perdão brota de um coração generoso. Perdão não se encontra na dimensão dos lábios. Olha o que Jesus diz no final. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Muito parecido aqui com o tópico anterior. Mas perdoar é algo que brota do coração. Algo que brota de um coração generoso. Não se encontra na dimensão meramente dos lábios. Ah, eu te perdoo. Agora você em uma calçada e eu em outra. Ah, tá bom, tá perdoado. Agora você senta em um banco e eu sento em outro. Ah, tá perdoado. Agora nunca mais fale comigo, nunca mais passe na minha frente. Isso não é perdão. Até porque nós colocamos uma frase aqui muito interessante que diz assim, que perdoar é você lembrar sem sentir dor. Que é algo muito interessante nós discutirmos aqui. Porque há pessoas que pensam que perdoar é nunca mais lembrar. Olha, irmão, você só não lembra quando você perde a memória.
Não é? Então você lembra, mas não lembra mais com dor. Não é aquilo que quando vem à sua mente, você olha para a pessoa e fica rangendo os dentes. Você olha para a pessoa e dá indigestão, vamos dizer, não é? Não, você lembra do que aconteceu, mas isso está resolvido, não é? Foi um erro da pessoa, mas nós nos resolvemos, está perdoado, está tudo, e você não vai mais fazer nenhum mal àquela pessoa, não vai olhar para ela com tristeza, olhar para ela com rancor, com ira, não é? Não, isso não vai acontecer. Outro ponto que eu queria que você enumerasse aí, que o perdão nunca está ligado a merecimento alheio. Mas, se eu mereço estar sendo torturado por isso. Então, na hora que eu vou decidir se perdoo ou não, isso não está ligado ao merecimento da pessoa, né? Vou perdoar porque ele justificou. Vou perdoar porque ele é gente boa, já fez muita coisa boa por mim, então agora eu vou e tal. Não, irmãos, o verdadeiro perdão é independentemente do merecimento da pessoa. Por quê? Por quê, pastor Walter? Porque o nosso perdão, ele sempre está atrelado ao perdão de Deus. Como foi que Deus nos perdoou? Bom, a Bíblia diz logo que a gente estava morto em nossos delitos e pecados. Você estava morto, você não podia nem responder. Não é? Que você era filho da ira, que você era inimigo de Deus, que você estava destituído da glória de Deus. Aí a Bíblia vai dizer, né, lá em Romanos capítulo 5, se não estou enganado, versículo 8, que diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, né? Jesus, quando estava na cruz, ele diz ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, o perdão, ele não está ligado a merecimento alheio. Mas a pergunta é, se eu mereço estar sendo torturado por isso. Porque quem não perdoa, irmão, é quem continua sofrendo, não é? Alguém disse uma frase muito interessante que disse assim, que perdoar é você lançar fora o veneno que alguém injetou em você. Agora, se eu não perdoo, esse veneno vai ficar me corroendo. Porque às vezes quem me ofendeu está comendo, bebendo, dormindo, passeando, sorrindo, e eu agora estou sem comer, sem beber, sem dormir, sem passear e sendo corroído por esse veneno que ele injetou em mim. Então, lance fora esse negócio, vomite esse veneno para que esse veneno não lhe consuma. Perdoar é livrar-se da doença que quer se instalar em você. E aqui eu falei que muitas doenças, elas têm raiz na falta de perdão. Um pregador, amigo nosso, contou a história de uma mulher, ele havia pregado numa igreja, e quando ele desceu do púlpito, ele tinha pregado sobre essa questão de perdão, uma mulher disse que havia uma pessoa que ela não conseguia perdoar. Aí o pastor perguntou, mas essa pessoa, né, mora perto da senhora, mora longe, tudo? Não, mora perto. Aí ele disse, tá bom, e quem é esta pessoa, minha irmã? Essa pessoa é o meu marido. Ele disse, minha irmã, então seu marido melhor ainda, que está dentro da sua casa, dorme do seu lado, né? Não é possível que não tenha uma condição de diálogo, de vocês se entenderem. A mulher disse, não, mas ele já morreu. Aí o pregador disse, mas já morreu? E a senhora ele não perdoou? Ela disse, não, meu desejo é ir lá na cova, desenterrar ele, arrancar os ossos dele, tocar fogo e pisar num pilão e tal. O pastor disse, misericórdia, meu irmão. Como é que pode existir uma coisa assim? Então, muitas vezes, irmãos, a pessoa que fica e se pediu perdão, de repente já está até no paraíso, aguardando o dia de morar no céu, e a pessoa aqui se corroendo por causa disso aí. Muito bem,
Outro ponto que eu gostaria que você anotasse aí, vá anotando que isso é muito importante. Perdoar, longe de nos diminuir, mostra nossa grandeza. Mas nós temos essa percepção. Nós imaginamos que quem perdoa, que quem pede perdão, está em desvantagem. Não é? Nossa cultura, muitas vezes uma cultura de violência, uma cultura de vingança. Não é? Então, a gente diz, não, se eu não pagar com a mesma moeda, não é, que eu recebi, não vai valer. Se eu não prejudicar aquela pessoa como ela me prejudicou, a coisa não está quite, não. Então, irmãos, isso não funciona, isso é armadilha de Satanás. Perdoar, longe de nos diminuir, mostra nossa grandeza. Quem perdoa é maior do que quem é perdoado. Não é? Pedir perdão é um gesto muito nobre, não é? E que às vezes as pessoas têm até menos dificuldade, dependendo da humildade, né? E tudo mais. Tem gente que até porque é relaxado, né? E qualquer coisa me perdoe, me perdoe, me perdoe, né? Aí relaxou. Mas limpar o coração, varrer do coração o lixo e o veneno que injetaram em você é que é o mais difícil. Mas assim, irmãos, quem pede perdão de forma genuína é nobre e quem perdoa é mais nobre ainda. Isso é muito importante. Então, perdoar, longe de nos diminuir, mostra nossa grandeza. Outro ponto, a falta de perdão é uma horta onde está sendo cultivado ira, ódio, rancor, intriga e mágoa. A falta de perdão é uma horta, uma plantação, onde está sendo cultivado ira, ódio, rancor, intriga e mágoa. E a gente vai ver que isso, irmãos, aqui eu não vou colocar em ordem, aqui, mas isso é gradativo. A gente não perdoa e você fica como uma plantação, onde está sendo cultivado ira, né, que é destrutiva, onde está sendo cultivado ódio, que é destrutivo, onde está sendo cultivado rancor, onde está sendo cultivado intriga, não é? Onde está sendo cultivado mágoa, e isso aí vai terminar em morte. Se a gente for elencando aqui, isso vai terminar em morte. Então, muito cuidado com a falta de perdão. Perdoar também é livrar-se da prisão que me prende ao outro. Enquanto eu não perdoo, essa pessoa está grudada. Não é? Diz que lá na antiga Roma, às vezes alguém assassinava uma pessoa, e sabe qual era o castigo, irmãos? Pegava o defunto, que foi assassinado, claro, e amarrava ao corpo daquele que tinha matado. E deixava. E não tinha como ele arrancar aquele defunto, que estava amarrado, muito preso. Então, o defunto entrava em estado de putrefação e apodrecendo, e aí os germes contaminavam a pessoa que estava viva também, e a pessoa que estava viva morria também. Imagine que tortura, você amarrado a um defunto, ele começar a apodrecer, e você sentindo o cheiro, e a carne, né, se deteriorando em cima de você, e se infeccionava o outro e matava. Irmãos, é uma figura muito interessante e muito parecido com aqueles que andam carregando essa mágoa e esse rancor e não conseguem perdoar. Mas perdoar é livrar-se da prisão que me prende ao outro. Sétimo ponto, sétimo não, que eu já venho enumerando muitos aí, né? Quero perdão para minha grande dívida e nego a quem me deve tão pouco. Se Deus me perdoou tanto, reticências, né? O que eu devo fazer? Então, irmãos, olha só. Na questão perdão, existe um fator muito interessante, que é quantificação, vamos dizer assim, quantificação.
existe o perdão porque alguém pisou no meu pé, existe o perdão porque alguém não deixou eu cantar, existe o perdão porque eu dei um grito na pessoa, existe perdão porque alguém roubou alguma coisa que eu tinha, existe perdão porque alguém assassinou um parente próximo meu, existe perdão. Só que a gente quantifica, né? A gente vai dando aí uma hierarquia, né? Como se pequenas ofensas, grandes ofensas. Então, eu quero perdão para a minha grande ofensa, porque o meu pecado contra Deus é grandíssimo, e eu às vezes não quero perdoar as pequenas ofensas. Então, na parábola, o primeiro servo devia muito. Né? Aqui há uma anotação, né, aqui na nossa revista, que eu quero ver se encontro aqui para poder passar para os irmãos. O talento, por exemplo, aqui tem a Bíblia fala de um talento, né? Diz assim, um talento era uma medida de peso em ouro, prata ou cobre. Ela variava, mas oscilava entre 27 e 41 quilos. 10.000 talentos não seriam menos do que 270 toneladas, 270 mil quilos do metal. Dependendo do tipo de metal utilizado, um talento era equivalente a cerca de 6.000 denários. E à base de um denário por dia, um trabalhador precisaria de 164 mil anos para quitar a dívida. Vamos colocar a dívida do primeiro, impagável. Não tinha como ele pagar. Assim como a minha dívida para com Deus, para com Jesus, não tinha como ser paga. E agora o meu irmão me ofende de alguma maneira. E eu não quero liberar o perdão para o irmão. Fiquei preso a isso e ele, de certa forma, né, preso também a isso. Então, meu irmão, como é que eu quero perdão, né, de toneladas de ouro, vou colocar aqui, e às vezes não quero perdoar, né, vamos colocar ilustrando aqui, eu quero perdão de milhões e não quero perdoar R$1 que o irmão me deve. Porque esse servo que foi perdoado dos seus milhões ou bilhões que ele devia, ele não quis perdoar o outro irmão que devia uma quantidade pequena de reais, vamos dizer assim, né? E por isso, no final, ele vai ser castigado. Então, quero o perdão dos meus grandes pecados ou da minha grande dívida e eu nego aquele que me deve tão pouco. Há poucos dias nós ministramos um estudo no círculo de oração sobre orando com Jesus, meditando no Pai Nosso. Lá no Pai Nosso tem uma expressão que diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Em outra ofensa diz assim: perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Ou, perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que têm pecado contra nós. E às vezes esta oração não é verdadeira, porque nós não estamos fazendo isso, não é? Aí se eu digo perdoa-nos, assim como nós temos perdoado, e eu não tenho perdoado, o perdão celestial também não é liberado. Ok, vamos para um outro ponto interessante. Sem perdão, irmãos, nunca haverá comunhão. Eu disse à igreja que estou cuidando agora, né, a Igreja Assembleia de Deus em Benedito Bentes I, aqui em Maceió, e nós estamos estudando sobre o valor da comunhão, e eu dizia que talvez esse seja o maior desafio do pastoral do século XXI, né, promover comunhão dentro da igreja, tendo em vista que a nossa sociedade é uma sociedade individualista, consumista, não é, egoísta, e esta comunidade externa e que, de certa forma, apreende os valores externos, que vem para a comunidade interna, trazendo esses valores, e nós temos que combater, porque onde há individualismo
egoísmo, onde há falta de perdão, que é o nosso tema, é impossível que haja comunhão. Pode ter até outra coisa, não é? Mas comunhão é impossível. Então, sem perdão, nunca haverá comunhão. Né? Está aqui uma frase rápida. Perdoar é amar a quem não nos amou. Porque quem ofende não está tendo uma demonstração de amor. O amor sempre faz o bem. O amor sempre é benigno, o amor é sempre bondoso, o amor sempre é tolerante. Nós temos lá Paulo escrevendo, o amor é sofredor, e etc, etc, etc. Então, perdoar é amar quem nos amou. Muitas vezes você perdoa uma pessoa, alguém escreveu e achei muito interessante. Muitas vezes você perdoa uma pessoa porque a falta que ela faz em sua vida é maior que o erro que ela cometeu. Alguém disse uma frase que eu já citei em outros vídeos aqui, muito interessante, que diz assim: você é melhor do que a pior coisa que você tenha feito. E se nós focarmos mais, irmãos, focarmos mais nas qualidades das pessoas, em vez de ficarmos focados nos defeitos, às vezes a gente compromete todo um relacionamento por causa de algo pequeno que foi cometido, por um pecado pequeno, e desprezamos as muitas coisas boas que essa pessoa fez por nós, e que se ela fez, ela pode voltar a fazer. Aí por causa dessa coisa pequena, irmãos, nós cortamos esse relacionamento, e quem sabe se quem nos prejudicou hoje não nos vai ser muito útil amanhã. Isso, irmãos, na história da humanidade, nós temos isso fartamente. Alguém que no passado nos ofendeu, hoje vai nos ser muito útil, porque as pessoas têm virtude, as pessoas têm defeitos, mas elas também têm virtude. Então, muitas vezes você perdoa uma pessoa porque a falta que ela faz em sua vida é maior do que o erro que ela cometeu. Algumas frases aqui muito interessantes para nós encerrarmos o nosso vídeo. Alguém disse assim: você quer ser feliz por um instante? Vingue-se. Você quer ser feliz para sempre? Perdoe. É uma frase de Tertuliano, uma frase muito interessante, você pode anotar aí. E eu enumerei aqui, irmãos, um conjunto de frases, que você deve guardar. Uma outra que eu anotei aqui diz assim: perdoe os outros não porque eles merecem, mas porque você merece paz. Ou melhor, perdoe os outros não porque eles merecem perdão, mas porque você merece paz. E às vezes a gente não perdoa e a gente é que fica sem paz. Então vai aqui algumas frases. O primeiro a pedir desculpas é o mais corajoso. O primeiro a perdoar é o mais forte. E o primeiro a esquecer é o mais feliz. Uma frase também que nós escolhemos aí da internet. Perdoar, falei aqui durante o vídeo, mas uma frase para você guardar. É liberar o veneno que o outro injetou em você. Perdoar é estar se credenciando a pedir perdão a Deus. Nunca perdoamos a quem tem razão, nem porque o outro mereça. Geralmente pedimos perdão a quem... geralmente perdoamos a pessoa, não porque ela merece, mas porque eu mereço. Ficar livre deste obstáculo, ficar livre desta dor, ficar livre deste sofrimento. Meus amados, que Deus assim nos abençoe, que esta palavra simples, uma frase dessa,
pode mudar a sua vida, pode mudar a sua história. Então, quero terminar com o Pai Nosso que diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, não é? O teu governo, a tua direção. Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos devem, não é? E Jesus vai encerrar lá o Pai Nosso, dizendo também, né, livra-nos do mal, né? Também porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E assim, meus amados, que Deus nos abençoe, que esta palavra simples e objetiva possa ficar aí plantada no seu coração. Não esqueça aí de dar o seu like ou joinha, né, nessa mãozinha que tem aí logo embaixo, aí onde tem inscreva-se, você pode se inscrever, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Pode ser que uma frase, não é, um ponto de vista apontado aqui, ele mude a sua vida e mude a vida de muita gente. Receba assim então um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira e até a próxima semana, se Deus assim o permitir.